Olá, boa tarde a todos. Estamos começando aqui hoje uma live que vai ser bem bacana. Vamos falar sobre um assunto muito bacana, gente. Nós vamos falar sobre a parte jurídica, né? Nessa pandemia, essa pandemia que tem feito aí muitas pessoas ficarem preocupadas, muitas pessoas ficarem doentes, muitas pessoas hoje terem problemas, além de problema financeiro, problemas de saúde, problemas emocionais. E nós vamos dividir hoje aqui com o Dr. Rodolfo. Dr. Rodolfo é um amigo de 20 e tantos anos, uma pessoa extremamente competente, que deve entrar daqui a pouquinho com a gente. Ele vai falar hoje sobre os aspectos jurídicos da pandemia. O Brasil, ele vive N leis simultâneas ao mesmo tempo, né? As leis mudam a cada segundo, a cada minuto. E quando nós estamos numa pandemia como essa, nunca vivida na nossa história, nunca vivida na nossa geração, nós temos que ter aí tudo isso em mente. Como fazer para acompanhar todas essas leis? Quais são as leis que mais impactam as áreas trabalhistas, jurídicas, o que mais impacta a parte locatária? Então nós vamos falar hoje com o Dr. Rodolfo. É uma pessoa extremamente experiente, conhece muito o setor de franquias. Ele está nesse setor de franquias há mais de 20 anos e eu tenho certeza que nós vamos dividir com vocês aí muitas experiências. E o que vocês tiverem de perguntas, gente, vão colocando aqui, vão perguntando. Vai ser um prazer responder para vocês aí sobre vários assuntos aí de importância, tá bom? Daqui a pouquinho o Dr. Rodolfo já entra, deve estar se preparando. Opa, ele está aqui. Rodolfo, eu vou te mandar então... Estou aqui, eu vou te mandar uma mensagem. Eu gostaria que você, por favor, aceitasse aí para a gente iniciar o nosso bate-papo, que vai ser bem bacana, gente. Vai ser muito legal. Olá, Rodolfo. Olá, Sidney. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, meu amigo. Que prazer. Prazer é meu, uma honra. Honra minha, cara. Se eu soubesse que ia estar tão bonito assim, eu ia colocar minha gravata também, rapaz. Eu tinha que me preparar, eu tinha que estar à altura da live. Legal. Bom, gente, primeiro, muito obrigado, viu, Rodolfo, por você estar com a gente aqui. Eu quero primeiro apresentar aí oficialmente, agora olhando para esse meu amigo. Eu conheci o Rodolfo há 20 e poucos anos atrás, numa circunstância de início de uma franquia. Nós estávamos começando com a franquia Microlins naquela época e eu fui, através de um amigo, conhecer o Dr. Rodolfo por um motivo que não tinha nada a ver com franquia. O meu filho jogava futebol e naquela época o Dr. Rodolfo, ele mexia com alguns craques aí, né, Rodolfo? É isso aí, estava tentando, né? Ele estava começando a carreira dele. Ele ainda naquela época, ele vestia calça curta e suspensória. Era um garotão mesmo. Ele estava começando nessa época como advogado e eu, através de um primo do Dr. Rodolfo, que infelizmente já faleceu, me apresentou para o Dr. Rodolfo e foi assim, paixão à primeira vista. Nós dois começamos a trocar ideias e eu estava começando naquele momento a Microlins e ele começou a me assessorar na parte jurídica da Microlins. E olha, gente, vocês não têm noção o que é a consequência jurídica de uma franquia, né? São muitos precalços. Quem aqui está nessa live hoje, que é empresário, sabe como o Brasil é complexo, né? E o Rodolfo, nesses 20 e poucos anos que a gente se conhece, ele sempre se manteve numa integridade absoluta. Eu posso dizer para vocês aqui que estão nos escutando que é uma das pessoas mais sensatas, inteligentes e competentes que o mercado franquia do franchising tem. E assim, Rodolfo, são poucas pessoas que a gente pode dizer são amigos de verdade, amigos nas horas que a gente mais precisa e consequentemente, essa amizade se transformou em negócios, né? E hoje o Dr. Rodolfo é meu advogado aqui na franqueadora, nas minhas marcas que nós estamos aqui. O Dr. Rodolfo hoje dirige as minhas franquias e eu convidei ele para essa live para ele falar desse momento muito difícil que o mundo está vivendo, que o Brasil está vivendo principalmente, que
que é essa pandemia do coronavírus. E eu quero dividir com ele um assunto que é bem jurídico. Hoje nós vamos falar de business, vamos falar de mais parte jurídica, até para elucidar você que é empresário, como lidar com algumas questões. Então, Rodolfo, você quer fazer a sua apresentação? Eu já falei um pouquinho de você. Se eu fosse falar tudo que eu tenho por você, a gente acabaria essa live e eu não tenho tudo para concluir. Bom, Sidney, bom, em primeiro lugar, obrigado mesmo, não tenho nem palavras. Sei que você sabe que a recíproca é verdadeira, né? Tenho grande admiração, agradeço a todas as oportunidades, né, que eu recebi através dos nossos contatos, seja trabalhando com você, seja por suas indicações. Sempre fiz questão, né, tanto de honrar aí a nossa amizade como a confiança no meu trabalho, né? Eu acho que você realmente é um empresário, não só um empresário, mas também uma pessoa que tem um lado humano, né? Uma relação com seus parceiros de negócios, com os prestadores, com os terceiros, que é algo que eu acho que muita gente deveria seguir, né? Deveria aprender. Eu não tenho nem como agradecer a todos esses elogios, mas saiba que a recíproca é idêntica. Eu te admiro muito como empresário, como amigo, e com certeza a nossa parceria, que já dura mais de 20 anos, vai durar bastante, vai durar enquanto nós estivermos aqui. Amém. Amém. Tá bom? Eu espero que sim, que a gente continue aí saudável. E a amizade realmente é uma coisa profunda e eu acho que isso a gente leva hoje daqui da vida, né? Rodolfo, me conta uma coisa aí. Você que conhece as leis como poucos conhecem, né? E até hoje, sabe, Rodolfo, eu estava aqui pensando, né? Eu falei, puxa vida, né? Com tanto conhecimento que o Rodolfo tem, o governo precisava ter uma pessoa como você assessorando, né? Os nossos ministros, assessorando a nossa equipe, porque tem tanta gente corrupta dentro dos nossos governos que precisava de uma pessoa como você dirigindo, tanto que você conhece de lei, e eu sei da tua justiça, eu sei como você defende, eu sei o teu lado jurídico e humano também. E quero te agradecer mesmo por essa live, Rodolfo. E eu quero dizer para você o seguinte, entrando nesse assunto agora da pandemia, o Brasil e o mundo estão vivendo um momento nunca visto pela nossa geração. São quase 1 milhão de pessoas infectadas no mundo inteiro. O mundo inteiro perdeu já muita gente. O Brasil, pelo menos aí 40 e tantas mil pessoas que infelizmente foram embora. E a gente não sabe ainda quando vai acabar esse número, se esse número só cresce. E agradecer a Deus por estarmos aqui vivos, sadios, né? Sem ter pego esse coronavírus. E eu quero te dizer algumas coisas importantes. Primeira, que eu separei para te perguntar como fica, Rodolfo, essas questões dessa lei dentro de uma pandemia? Porque na pandemia existe uma coisa que é exceção, né? As leis passam a ser feitas para aquele momento, né? A gente fala que é o estado de calamidade. Como fica a relação dos colaboradores com os seus donos do empreendimento, como fica a relação do dono do empreendimento com os seus colaboradores e vice-versa? Você pode dar uma dica para a gente aí? Eu sei que saíram várias leis e eu queria entender como que funciona isso para as duas partes, tanto para o colaborador como para o proprietário do negócio, o empreendedor. Perfeito, vamos lá. Inicialmente, eu acho que nós temos uma série de medidas, né, que elas foram editadas por conta da pandemia. Então, elas têm validade, né, limitada, por exemplo, enquanto dura o estado de calamidade e tal. Então, muitas dessas legislações, elas foram destinadas exatamente para este momento, ou seja, elas criaram regras de exceção para este momento. Realmente não tem ainda um panorama de como as coisas vão ficar após a pandemia, porque a questão do prazo, questão de término, obviamente nós vimos que as primeiras medidas provisórias que saíram ali pelo mês de abril, finalzinho de março, né, elas contemplam uma realidade
que imaginavam esse pico aí de 60 a 90 dias, né? E nós estamos vendo que as coisas estão se estendendo mais, eu até posso falar, né, sobre algumas questões relativas a isso em relação a medidas provisórias que falam de relações de emprego, né, de relações de trabalho, onde houve realmente algumas delas bastante polêmicas do ponto de vista jurídico, mas a grande verdade é a seguinte, né, a interpretação mesmo da aplicação dessas medidas provisórias, ela também não aconteceu pelo judiciário, né, de uma forma que nós podemos entender aí o desfecho dessa situação. Mas eu posso explicar para vocês agora como é que mudou e o que de fato aconteceu. Então, foram permitidas, né, a modificação daquele trabalho que inicialmente estava acontecendo em loco, né, na sede da empresa, nas filiais, foi permitida a modificação para home office, bastando simples comunicação ao funcionário. Obviamente, isso é uma medida totalmente excepcional, né? Totalmente que ocorre exatamente nesses momentos de pandemia. Então, assim, uma questão meio automatizada, permitindo, sim, que o empregador, né, a seu critério, solicitasse que o funcionário trabalhasse da sua residência, né? É óbvio que na prática existe toda uma diferença, porque uma empresa ela já é estruturada para o trabalho e as pessoas foram para o home office por uma necessidade extraordinária, né? Então as estruturas para home office muitas vezes elas não estavam aprimoradas, as fórmulas de controle da empresa, a própria disposição de espaço para as pessoas poderem trabalhar em casa junto com as suas famílias, com fluxo normal, né, que acontece na casa, as questões domésticas. Isso foi um grande desafio, né? Ou seja, pessoal, vão para casa, agora vamos ver como é que nós vamos gerenciar, como nós vamos conduzir esse tipo de situação. Então, estamos sempre falando por hora em assuntos de caráter provisório, né? Nunca em caráter ainda definitivo. Isso não está perpetuado na nossa legislação, ela está tendendo uma questão momentânea, né? E, inclusive, vamos entrar numa fase agora de repercussão dos fins de alguns prazos das medidas provisórias, sem que as questões de saúde estejam ainda restabelecidas. Então, eu não duvido, né, que nessa hipótese voltem ainda, tenhamos novas medidas no sentido de contemplar aí essa informação, porque o negócio é dinâmico, ninguém tinha um conhecimento muito grande tanto da questão do vírus, né, como da questão de saúde. Então, provavelmente vem novas medidas aí, estabelecimento de prorrogações, como aconteceu, por exemplo, aquela questão daquele auxílio emergencial, né? Não tem a ver com a verba trabalhista em relação de emprego, mas o que aconteceu ali, né? Imaginou que era necessária essa ajuda aí por um prazo inicial, a questão da pandemia se prorrogou, e agora o que se fez? Se estabeleceu uma prorrogação do benefício em outros parâmetros econômicos. Então, o que eu acho que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo uma coisa muito dinâmica, que nós temos que acompanhar frequentemente essas mudanças e essas possibilidades, né? Eu até tenho falado muito isso, seja com os clientes, sejam com as pessoas que eu conheço, exatamente essa situação. É importante se manter antenado nas questões jurídicas e no que é possível fazer, o quê? Para preservar a empresa e preservar os empregos, né? Com base nessas medidas, né? Mas elas têm um tempo para serem tomadas, tem algumas formalidades para serem cumpridas. Muitas vezes elas não vêm também muito claras, tá? Então, respondendo, inicialmente eu não vejo... eu vejo que, por um momento, a definição do caminho para o home office ele foi tomado através de uma medida emergencial, onde não tinha como se estruturar essa mudança. Mas, como tenho sempre dito, era o melhor que poderia se fazer em relação a essa realidade, né? Realidade. Rodolfo, nessa situação, né, de as decisões terem sido tomadas num momento de calamidade, o que de fato acontece hoje no salário dos trabalhadores? Eu sei que tem muito colaborador hoje que está trabalhando no home office, tem alguns que estão ainda de férias, eu não sei se acabou.
como fica essa relação hoje para esses colaboradores e também para o empresário, né? Ok. E essas pessoas hoje que estão no home office, elas podem voltar a trabalhar assim que o governo liberar, que tem muitas cidades no Brasil inteiro que já liberaram, né, os escritórios de advocacia, escritórios de imobiliárias, escritórios como o meu, a voltarem a trabalhar. Para essas pessoas que hoje estão no home office e, por exemplo, não tem com quem deixar o filho, porque a mulher, principalmente, é o grande problema, né? Você mesmo, né? Você tem 2 filhos, como é que fica? Porque tem criança em casa e não tem creche para deixar, a escola está fechada. Como é que funciona isso na parte de legislação? Bom, é uma ótima pergunta, né? Porque não existe ainda uma definição muito clara. Claro, existe a possibilidade do trabalho em home office, existe a possibilidade, claro, de determinação do retorno ao emprego, desde que, né, fossem observados, na minha opinião, alguns requisitos, né? Então, assim, qual o tipo, como você bem observou, qual o tipo de atividade, se ela pode realmente voltar, pensando que assim toda a legislação trabalhista ela tem como base principiológica a questão da saúde no trabalho, tá? Então todas as leis são criadas com base nisso. O descanso estabelecido é baseado na questão da saúde do funcionário, a questão dos equipamentos de proteção individual, que antes eles eram algo que era comum para alguns tipos de atividades, né, insalubres ou perigosas, que eles serviam exatamente para minimizar ou para compensar a possibilidade desse risco não que o funcionário estava exposto, né? E hoje nós temos aí um risco de contaminação em relação ao corona, em relação a quase todos os tipos de atividade, né? Então, assim, aquela resposta que advogado sempre gosta de dar, que é o depende, né? Depende do setor, depende da forma que o setor se reestruturou. Nós vemos que os estados e municípios eles têm até uma autonomia reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, onde o ponto de vista de um governador ou de um prefeito para o outro é variável por diversos fatores, né? Sejam por fatores econômicos, sejam por setores, por questões ligadas a questões de saúde, de estrutura de sistema hospitalar, de ser uma atividade essencial ou não ser uma atividade essencial. Então, assim, ela é um pouco ampla, eu entendo que não existe uma única resposta, mas como eu poderia dizer em relação a isso? Eu acho que, assim, hoje ainda prevalece o poder diretivo, né, do empregador. Entretanto, é o seguinte, toda medida que ele tomar que for contrária a um conceito das questões exigidas legalmente em relação à saúde, isso pode gerar, sim, consequências para o empregador. Vou dar um exemplo. Vamos dizer o seguinte, liberam-se o que se consideram atividades essenciais aqui. Se eu, como empregador, numa atividade não essencial, convocar o meu funcionário para vir trabalhar numa atividade que está proibida, eu entendo que o risco de toda a relação, o problema em relação a uma contaminação ou algum tipo de problema tal, existe responsabilidade direta do empregador e inquestionável a esse respeito, tá? Então, assim, toda vez que a decisão infringir as normas, né, dos setores que estão autorizados, então já existe uma situação. Uma outra situação que aconteceu aqui na cidade de São Paulo, né? Muita gente questionou aqui, né, que até quando o Bruno Covas falou, não, apresentem, ok, tem certas atividades que estão permitidas pelo governador, mas apresentem o protocolo de como vocês vão operar, como que vocês vão abrir, como que vocês vão atender o público, como que vai ser o distanciamento, para ver se nós podemos aprovar ou não aprovar esse formato. Nós sabemos que, burocraticamente, na minha opinião, isso é bem impossível de ser feito. Mas o ponto de vista, na teoria, ele era coerente, mas obviamente também aí não é nenhuma crítica política, mas eu acho que assim tem que se observar não só legalidade, como viabilidade, né? Porque se você cria uma regra onde a burocracia impede que essa regra funcione, também não adianta. Nós passamos por uma situação dessa, falando na área trabalhista, muito interessante. Quando foi mandada aquela medida provisória que permitia a redução de jornada, suspensão de contrato de trabalho e tudo mais, o que aconteceu?
O Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, ele numa decisão liminar, ele determinou que esses assuntos deveriam ser submetidos ao sindicato. Independente de intenção ou não, o que aconteceu? Todos os empregadores que estavam ali pensando em salvar os empregos tiveram que fazer o quê? Imediatamente, eles pararam com uma situação onde eles poderiam manter os empregos, manter as remunerações e manter a sobrevivência da empresa, sobreviver o cargo, por conta de uma burocracia que foi imposta. Essa liminar ela foi revogada, mas eu digo, se perderam aí, eu não sei precisar o tempo, 15, 20 dias, né? Agora, imagina 15, 20 dias em relação a uma empresa que não está operando com 300, 400 funcionários, com 1.000 funcionários. Qual que é o impacto da demora dessa decisão no impacto, no geral, nas finanças de uma empresa que também está sem receita, não é só despesa, ou está com as receitas prejudicadas ou reduzidas, né? Então, como eu vejo agora a situação, eu acho que vai existir sim um conflito, né, entre a prática e a teoria, ou seja, então a questão do retorno, a questão escolar é um problema discutido aí no mundo inteiro, né? Como é que você pode voltarem os pais para o trabalho se os filhos estão em casa, são menores e não podem voltar para a escola. Hoje, não existe uma definição legal que respalde um ato de uma forma ou de outra, salvo se tenha surgido algo hoje, que também não é impossível, mas acredito que não. Sim, eu sempre tenho respondido esses assuntos da seguinte maneira. Deve, hoje, infelizmente, se você depender só da questão legal, o risco para as duas partes é sempre muito grande, até porque eu estou dizendo, todas essas regras estão vindo, mas elas ainda não foram interpretadas, e muito menos interpretadas em segunda instância, que é onde vai consolidar esse tipo de situação. Então, hoje eu entendo que tem que haver o bom senso e tem que se buscar o comum acordo dentro das limitações que existem. É uma pergunta, não estou me evadindo da resposta, não, é que não existe uma resposta categórica, no meu ponto de vista, em relação a essa pergunta. O que eu acho? Né? Tem que se disponibilizar um fluxo de meio período parcial, quer dizer, de jornada parcial em loco, jornada parcial em home office, tem que se fixar formas onde o home office também permita uma melhor fiscalização e uma melhor produtividade, né? Porque sabemos que nem todo mundo tem um escritório só para si em casa, né? As pessoas que têm mais necessidade têm uma dificuldade muito maior em ter um espaço para poder executar os seus trabalhos, poder cuidar disso tudo. Então, assim, dentro dessa situação, eu acho que assim, os retornos eles devem acontecer respeitando essas prioridades. Agora, quem não fizer isso vai testar aí, vamos dizer, vai colocar a sua tese em teste perante o Poder Judiciário. Né? E aí, quando se colocar a tese, é que nós vamos, de fato... Deu uma cortadinha, Rodolfo. Já voltou. Rodolfo, deu uma cortada e voltou. Voltou. Legal. Então, eu estava dizendo que as coisas os escritórios devem voltar, né, paulatinamente, e aquelas mães, né, principalmente eu estou falando das mães, mas também tem muito pai hoje que cuida das crianças, que não tem onde deixar as crianças. O que acontece com o empregador? Qual é a parte legal? Ele entra num acordo com esse colaborador e isso tem poder legal. Eu posso chegar com um colaborador meu que não consegue voltar a trabalhar, eu tenho que dizer para ele, olha, eu vou reduzir o teu salário, você trabalha no home office, ou então eu vou ter que dispensar você, porque eu preciso de uma pessoa aqui no atendimento. E tem muitas empresas que precisam do ser humano para atenderem, né? Como fica essa relação jurídica, na sua opinião? Eu acho que são duas questões diferentes. Redução de salário e home office não necessariamente andam juntos. Tá? A redução de salário, geralmente, ela caminha junto com redução de jornada, certo? Ou seja, menos horas à disposição da empresa, independente de ser à distância
ou ser presencial, né? E a redução de jornada ela tem regras específicas e limitações legais, né? Então, nós tínhamos a limitação da CLT, a anuência do funcionário, uma redução de até 25%, e depois passamos a ter a limitação da medida provisória, não lembro se é a 927 ou a 936, que são as duas trabalhistas, mas em uma dessas duas, né, que passou a permitir redução de 50% ou até maior, por prazo determinado, mas gerando aí, então, o que se chama de uma estabilidade, e também suspensão de contratos de trabalho, mas também, em contrapartida, gerando uma estabilidade do mesmo período para o funcionário que aceita essa condição de redução, que recebe essa comunicação de redução. Então, são duas coisas diferentes. Eu entendo que o home office ele não implica necessariamente mudança de remuneração, né? E aí, em relação à redução de remuneração, categorias só em hipóteses legais e previstas. Aí não é comum acordo, não, é seguindo a regra da lei. Ou seja, não existe hoje uma forma legal de eu fazer um acordo com esse meu colaborador, reduzindo a carga horária dele, jornada de trabalho e redução de salário. Não existe isso hoje em lei. Não. Existe, mas ela poderia acontecer uma vez, dentro de um prazo aí, por exemplo, até 90 dias, você pode colocar essa condição, e o que acontece é que esse prazo está acabando. Quem já fez, a medida provisória não prevê a renovação, ela prevê a estabilidade. Então, o que vai acontecer agora? Eu até estava numa outra live, né, conversando com uma colega, com a doutora Vitória, e nós estávamos falando exatamente isso no dia, né, que o próximo passo, né, que nós teremos agora, acho que nós teremos um grande problema trabalhista como o problema do momento. Por quê? Porque as ferramentas que foram disponibilizadas as provisórias anteriores, elas estão encerrando o prazo, tanto do período que poderia reduzir trabalho e jornada, como do tempo que poderia se suspender os contratos de trabalho. Agora os funcionários estão voltando, as empresas não estão aptas a voltar a trabalhar regularmente, os funcionários estão estáveis nos seus empregos, né? É uma contratação imposta aos franqueados em torno da preservação do emprego. Então, eu realmente espero aí que nos dias nós tenhamos alguma medida legal, alguma nova medida legal que para esse tempo daqui para frente, permitindo novas alternativas. Elas ainda não existem. Então, hoje nós temos um impasse jurídico e aí nós vamos cair na interpretação da lei. Mas o que eu te digo? Eu acho que nenhum empregador hoje deveria se arriscar a impor um retorno de um funcionário em condições contrárias às orientações de saúde e às bases legais que estão tendo. E aí nós temos um impasse. E como é que vão ficar as empresas? Elas vão sobreviver a essa condição? Porque, assim, todo o seu lado de razão quando uma situação atinge a todos, né? Então, o jeito que o funcionário tem a questão de tem que alimentar a sua família, tem tem o seu ofício, tem as suas atividades, a empresa tem compromissos, tem aqui as suas obrigações, né? E infelizmente, aí uma opinião minha particular, eu acho que assim, no Brasil existe uma cultura, né, de fechar a conta para o empresário, né? O poder público, a princípio, ele dirige ao empresário, né, o ônus de suas necessidades. Então, das necessidades da propriedade, né? Então, é uma situação que, infelizmente, ainda não temos uma resposta, dá qualquer tipo de resposta concreta, até um pouco irresponsável, mas se alguém hoje me pedisse uma orientação, óbvio, o que for possível dentro do regime de home office, com o maior rendimento possível, sem tomar uma decisão precipitada, porque, assim, para os funcionários, ali eles devem continuar com os postos dele, independente da empresa operar, ou poder até utilizar parte desses serviços. Um ponto que nós temos muito interessante, até analisar, por exemplo, confrontar com o que aconteceu nos Estados Unidos, né?
é o seguinte, nos Estados Unidos, a rescisão trabalhista, ela não é. Então, hoje, você tem um É, outro impacto. Lá, o que acontece? Apertou a economia, os funcionários são demitidos de desemprego, e depois que passa esse período, a empresa recontrata. Então, é. passou os 3, 4 meses, a geração de empregos volta. Aqui tem um É. problema. A decisão de um contrato de trabalho é altíssimo. Então, não é É que aí esse a ponto. empresa, para ela. Então, Não, esse é o Rodolfo. ponto que eu considero mais difícil. Por quê? Desculpa, cortou, Sidney. Não, não. Eu estava falando que essa era a pergunta que eu ia te fazer agora, porque realmente no Brasil você tem uma despesa enorme para dispensar um colaborador, né? E as empresas hoje Sim. quebradas, como é que faz para dispensar um colaborador, né? Então, qual é o caminho, né? Sim. O caminho é manter esse colaborador ou dispensar, porque muitas empresas vão quebrar. E aí eu pergunto, né? Essa é a minha outra pergunta que você está respondendo agora para a E eu gente. ia. Bom, Sidney, vamos lá. Infelizmente, essa tem sido a resposta, tá? Muita falência. Por quê? Porque o empregador não tem condição, dependendo das atividades, obviamente, da saúde financeira, sempre tem muitas variáveis. Mas para muitos, não resta outra opção senão a quebra. Ou É outras verdade. tentativas em relação à recuperação judicial, né? Eu acho que nós vamos ter aí, infelizmente, aí um grande volume de empresas encerrando as atividades, né? Entrando com pedidos de autofalência, por exemplo, ou terceiros entrando com esses pedidos, porque não tem, porque é uma situação, você não pode operar, você tem que pagar a folha, né? É óbvio, não cabe a mim nunca indicar nenhum exemplo prático que eu tenho específico, não identificar algum cliente mais específico que a gente enfrenta aqui no escritório. Mas a grande verdade é essa, muitos estão chegando em impasse. Olha, se eu prorrogar mais 3 meses esses contratos dessa maneira, sem operar, eu não vou sobreviver. Se eu rescindir os até porque também quais são as relações dessa empresa no mercado, né? Como os contratos dela com terceiros estão mantidos para que ela tome essa decisão, né? Que é um período de salvar as empresas, os trabalho, a recuperação judicial ela presume a possibilidade de recuperação. A empresa tudo isso. E muitas vezes ela Sim. acaba não tendo, né? Os contratos estão acabando. Então, realmente não existe, eu sempre digo isso, não existe uma medida perfeita, não existe uma para a empresa, para os funcionários e para os colaboradores, né? E por isso, quando eu falei para você, né, na censo lá no começo, embora assim, existam as limitações, nós não temos a livre negociação no nosso direito que ela tem na lei se preparar para esse tipo de situação, né? Ela pode criar, por exemplo, planos de demissão voluntária para alguns colaboradores para tentar diminuir os impactos de folha e vão preservando a atividade, mas infelizmente, né, na forma como é a nossa legislação, nós não temos na matéria trabalhista o mesmo jogo, a mesma maleabilidade que nós temos em contratos de outras naturezas, né? Legal. Rodolfo, tem uma pergunta aqui da Simone, eu acho que vem bem a calhar com o que nós estamos falando, né? A Simone perguntou o seguinte: funcionários que não podem realizar home office
como ficam as horas trabalhadas, considerando que estamos em horário reduzido de atendimento? Por exemplo, o pessoal de limpeza, né? Os streets, aquelas pessoas que trabalham na rua. Como fica essa compensação? Porque eles não conseguem fazer um trabalho home office, né? Como uma pessoa de limpeza vai fazer um Não, trabalho home office? Como não. fica? Veja, em relação... É, é exatamente essa a situação em que existe o impasse. O empregador tem que definir se ele vai continuar bancando o funcionário, se contrato com o funcionário, ou se ele vai encerrar a atividade dele. Infelizmente, eu lamento muitas vezes ter que responder assim. É claro que sempre existe a possibilidade de que é uma coisa verdadeira da negociação coletiva, de negociações através dos sindicatos em alguns tipos de questão de representações de classes, acordos entre empresas e sindicatos. Essa matéria toda é possível, com o respaldo, às vezes, dos sindicatos, se estabelecer alguns tipos de benefício, alguns tipos de regime de compensação de horas, né? E esse era o ponto onde eu ia chegar. Nessa hipótese da pergunta, a questão do banco de horas, ela seria aí uma excelente opção. Ou seja, que as horas reduzidas executadas hoje venham a ser compensadas futuramente. Existe No futuro. No futuro, onde essas horas podem ser recuperadas através desse sistema de banco de horas. Então, o banco de horas é uma boa alternativa que eu acabei não mencionando inicialmente. Ele precisa de um respaldo, muitas vezes, né, do próprio sindicato, né? Algumas hipóteses admite até por acordo individual, mas nesse momento é uma boa alternativa, né? Foi naquela medida provisória, por exemplo, foram pedidas antecipações de feriados, tiveram algumas questões para minimizar esses impactos, para que depois esse trabalho que não pudesse ser utilizado nesse momento fosse compensado de maneira futura. Então, nesse aspecto, existe sim uma boa possibilidade. Olha, isso é uma boa dica, então, gente. Ó, você que é empregador aí e pode continuar pagando o seu funcionário, utilize o banco de horas, mas sempre consultando, como o doutor Rodolfo falou, o órgão de classe, porque, infelizmente, no Brasil, não existe o acordo entre as partes, porque sempre prevalece o regime CLT. Então, você que tem aí a oportunidade de manter o seu colaborador, que seria realmente um ato bem legal nesse momento, a gente fala que é um ato até social, né? Porque imagina quantas pessoas vão ficar desempregadas atualmente. O banco de horas pode resolver bastante situações nesse sentido. Uma pergunta também, Rodolfo, que não menos importante, mas voltando para o lado de locação dos imóveis, né? A gente sabe Sim. que nós aqui, inclusive nas minhas franquias, nós aconselhamos muitos franqueados a negociarem os imóveis enquanto estão fechados e não podem voltar. A pergunta é, essa relação, que é uma relação mais de parcerias, né? Ela tende a acabar, né? Você vê que existe, por exemplo, alguma outra forma de, legalmente, não um acordo, né? Estou falando legalmente, desses proprietários de imóveis concederem prazos maiores ou então o locatário conseguir prazos maiores por estar vivendo uma pandemia, porque mesmo que os comércios voltem, logicamente vai voltar com muito menos fatores de consumo, né? Os consumos vão cair. Sim. Será que existe na legalidade, na lei, alguma forma de redução ou não existe? É só acordo entre as partes mesmo? Não. Existe. Existe, sim, né? Porque o que está acontecendo? Existem as questões das ações revisionais de aluguel, por exemplo, que permitem uma repactuação. Tem se discutido muito como fundamento a questão da teoria da imprevisão, né? Quando vem um fator externo que interfere no equilíbrio econômico do que foi fechado inicialmente. Então, existem sim subsídios legais que tirem esses valores, a utilização e tudo mais, né? Como eu também já falei algumas outras vezes, devemos lembrar que esse
esse fato ele é um problema para o empregador e para o locatário. Ou seja, o locador como o locatário estão prejudicados por conta da pandemia. Não existe um lado só que está gerando esse desequilíbrio, ou um fato que atinja só uma das partes que estaria gerando esse desequilíbrio. Por essa razão, isso torna a decisão, a discussão jurídica um grande desafio, porque do lado você tem eu dei um exemplo até, por exemplo, um shopping center como locador. Ele diz assim, eu também estou proibido de operar, eu também não estou aberto, eu também tenho minhas despesas, eu também tenho a minha infraestrutura, e o locatário diz a mesma coisa. Então, assim, eu já acho que está acontecendo naturalmente um encolhimento de toda a economia. Então, todos os parâmetros financeiros que hoje estão discutíveis, eles devem, se fossem discutidos judicialmente, eles tenderiam a ser reduzidos, né? O problema, quando se cria esse tipo de situação e esse tipo de animosidade, é que muitas vezes, quando se fala num contrato de natureza comercial, normalmente você vai precisar negociar com o seu locador no futuro, você vai precisar, porque são parceiros, né? Então, assim, embora existam subsídios técnicos bem relevantes que permitiriam, sim, essa discussão e essa possibilidade, a gente sempre acha que algo que fique de bom tamanho para as duas partes, formalizado e negociado, uma vez que nessa área a negociação é livre entre as partes, não temos a hipótese de um hipossuficiente como é na relação de emprego, a minha recomendação é que, de fato, se componham, e também já comentei isso em algumas outras ocasiões, tenham visto esse tipo de recomposição acontecer em todos os setores. Dificilmente você verifica alguém resistir a um tipo de negociação, porque o locador sabe que o imóvel dele desocupado também, para ele conseguir outro inquilino ali, não vai ser fácil. E para ele conseguir o valor que ele tinha conseguido nesse contrato, também vai ser difícil. Né? Então, eu acho que nessa hora, né, tem que ter uma visão a longo prazo, uma visão de futuro. Mas, respondendo à tua pergunta, legalmente que existem elementos, eles poderiam até gerar um tipo de solução, mas muitas vezes essa solução pode acontecer num timing que não seja mais ciente para salvar a companhia, que eu acho que é um ponto que ninguém pode desprezar quando se submete o assunto a uma decisão de terceiros, né, no caso o Poder Judiciário. Então, tem influência, tem fundamento jurídico, mas eu acho que esse é o último caminho a ser escolhido pelas partes. Rodolfo, é assim, realmente muito esclarecedor e tem realmente muita coisa aqui para a gente falar hoje. E eu tenho uma pergunta que é muito importante também, que eu tenho certeza que é dúvida de muitas pessoas. Por exemplo, se uma empresa voltou a trabalhar legalmente, né, não voltou a trabalhar de uma forma clandestina. Ela voltou a trabalhar normalmente pela legislação estadual ou municipal da sua região, e aí essa pessoa, infelizmente, contraiu o coronavírus. Como funciona isso perante as leis trabalhistas? É considerado um acidente de trabalho? É considerado um problema que pode afetar aí a relação do empregador com o empregado? Olha, Sidney, mantendo a minha linha de resposta, né, eu vou apresentar as variáveis porque eu entendo que isso depende, tá? Veja, eu entendo o seguinte, se a empresa está em situação atendendo a todas as normas técnicas de segurança e de saúde do trabalho, eu entendo que não necessariamente ela seria responsabilizada. Agora, eu entendo sim, se a empresa não observou as normas de distanciamento, que é aquilo que eu falei dos EPIs, obrigação de uso de máscara, esse tipo de distanciamento, esse tipo de situação, aí nesse caso especificamente, sim, ela vai ser responsabilizada, né? E mais, né? Sabemos que essa é uma doença que pode ocasionar até o óbito, né?
de um funcionário, de um colaborador. É uma doença altamente contagiosa, ou seja, é muito fácil uma pessoa passar para outra empresa, né? A gente vê aí alguns empregadores aí tentando, até de uma forma meio, vamos dizer, um pouco arbitrária, impondo aí uma formalização de uma declaração do funcionário, topa a condição, que assume o risco e que vai para esse tipo de situação. Mas é aquilo que eu falei, né? É obrigação da empresa observar as normas de segurança. Na minha opinião, você obrigar um documento nesse sentido, talvez não fosse eximir a responsabilidade aí do empregador do ponto de vista trabalhista. Então, eu acho que assim, e outra coisa, também acho que com uma pandemia dessa, também é muito difícil você comprovar aonde a pessoa pegou o vírus, né? Não tem perícia que vai Esse é indicar outro necessariamente esse nexo de causalidade, né? Por isso que nós estamos conversando. Eu acho que assim, a observação das regras, dos protocolos de segurança e essa realização com atividades autorizadas legalmente são um caminho que permitem uma segurança. Agora é aquilo que eu falei, né? Nós temos muito a aprender ainda com a história desse vírus, né? As medidas são tomadas, a gente vê a própria Organização Mundial de Saúde, não só a Organização Mundial de Saúde, está todo mundo aprendendo e temos que ter uma dinâmica mesmo, né? Então, assim, é muito difícil. O que nós estamos vendo, né, que pelo menos aí com referência em outros lugares do mundo, onde a pandemia chegou antes, né, o que a gente percebe lá? Que, de fato, após esse pico, esse achatamento, não tem ainda nenhum indício aí de uma segunda onda, né, disso está acontecendo e prolifica nós aqui no Brasil também, em breve, estejamos aí num ritmo de contaminação, internação e óbitos bem menores por conta da pandemia. E assim, né, Sidney, nós já convivíamos aí, tivemos outros tipos, tivemos H1N1, tivemos outras doenças também transmissíveis, né? E as relações de trabalho também continuaram, né, nesse período. Então, atribuir numa convocação legal de trabalho uma responsabilidade presumida pela CONTRAN, eu acho um pouco complicado. Mas ainda não sabemos como isso será interpretado de fato, mas não vejo necessariamente que aconteceria dessa maneira. Acho que dentro do regramento não haveria essa presunção, Legal. De responsabilidade. Eu estou vendo, Rodolfo, que muitas empresas estão fazendo um protocolo, né? Porque nem sempre esse protocolo é divulgado por aquele setor. Então, muitas empresas estão fazendo seus próprios protocolos, né? E esses protocolos vêm lá desde uma aferição de temperatura, outros estão colocando álcool gel em totem, outros colocando máscara obrigatoriamente, e alguns outros estão fazendo testes nos próprios colaboradores, né? Ou seja, não existe ainda uma regra para nenhum cuidado. Até a Simone acabou de perguntar aqui, quem é que fiscaliza isso tudo? A fiscalização cabe à Anvisa, né? Que é o órgão que fiscaliza as empresas, né? Não, eu acho que o próprio Ministério do Trabalho também tem poder de fiscalização, o próprio Ministério Público, por interesse da coletividade, ele também poderia ter esse tipo de A prefeitura, por exemplo? Sim, veja, o que acontece? Nós temos que entender o seguinte, normas sanitárias para fechar uma empresa, eu entendo que é uma discussão. A questão respeito às regras de segurança do trabalho, elas podem ser discutidas de uma forma separada. Obviamente, se você tiver um problema sanitário que atinja toda a empresa, obviamente ela atinge também todas as relações de trabalho que estão lá. Mas eu não entendo que existe diretamente essa correlação. Nós temos que lembrar, Sidney, que nós temos aí laboratórios
que trabalham com vírus, que os profissionais trabalham com vírus de alto risco de contaminação. Nós temos empresas que trabalham com produtos químicos de altíssimo risco, risco de explosão, risco de queimaduras, risco de tudo. E essas atividades sempre existiram. O que se criaram foram os protocolos de segurança e o fornecimento de EPIs, né? Equipamentos de proteção individuais. O que hoje não tem, que a gente não tem ainda, é uma definição exatamente de qual é, na verdade, esse tipo de... o protocolo exato, né? Mas, assim, seguindo regras com base no que tem, distanciamento entre as pessoas, utilização de máscara, higienização de sapato, esse tipo de situação, eu acho que se tudo isso estiver bem observado, atividade autorizada, eu entendo que as coisas vão ter que voltar. E aí as repercussões vão depender. Nós vamos ter uma avalanche de decisões divergentes, principalmente em primeira instância. Nós vamos, minha opinião, né, nessas discussões, nós vamos ver um pouco de um jeito ou outro, e em breve vai ter uma consolidação instância sobre essas discussões, onde esteja se discutindo essas consequências, ela não esteja mais presente e sendo esse risco, se Deus quiser, a todos os envolvidos, né? Mas eu vejo dessa maneira. Tá? Eu acho que assim, tem como os protocolos para as atividades de menos exposição e de menos aglomeração. Agora, obviamente, né, aquela coisa. Por exemplo, nós estamos vendo agora na Europa a volta do futebol, né? Sem público no estádio, as pessoas estão trabalhando, tem que testar, tem regras de distanciamento, estão aprendendo com tudo isso aí, né? Então as coisas estão acontecendo. Então, eu acho que também muitas dessa análise, muito da razoabilidade do que foi feito ou do que não foi feito, elas vão começar a ser feitas a posteriori na hora que as coisas estiverem em conflito, né? Aí nós vamos ter uma interpretação terceira. Hoje nós temos as opiniões e as análises técnicas com base nos subsídios, né? É isso aí. Rodolfo, estamos quase chegando aí no nosso momento final, que passou muito rápido, né? Muito obrigado. Mas eu queria que você desse uma dica para os empresários, primeiro para os empresários e depois para os colaboradores. O que o empresário, porque tem muitos empresários que não estão em franquias, né? Porque quando está em franquia, o franqueador sempre dá uma dica, sempre dá uma deixa, sempre tenta esclarecer a parte jurídica, a parte legal, trabalhista dos seus franqueados. Porém, muitas pessoas que vão ver essa live nossa hoje aqui não estão numa franquia. Qual é a dica que você deixa para esse empregador, né? Para esse empresário? Procure um advogado antes de tomar uma ação mais resolutiva, se aconselhe para que não tenha problemas futuros. Qual é teu recado para esse empresário? Bom, número um, óbvio, sempre buscar os técnicos para tomar as melhores decisões, entender as repercussões, sem querer defender a minha classe especificamente. Eu acho que assim como numa saúde você vai consultar o médico, numa questão empresarial, consultar, obviamente, também o seu departamento jurídico, né? Então, é importante, sim. Tá? O que eu tenho a dizer aos empresários e tudo é o seguinte: façam de tudo para preservar as relações com os empregados, com os terceiros, com os colaboradores, com os parceiros, com os fornecedores, mesmo que em condições econômicas não vantajosas no momento. Crise é a hora de sobreviver, é a hora de chegar aí para o momento que as coisas aquecerem inteiro, estruturado. Então, assim, o conselho que eu tenho para dar é respaldado em questões técnicas, tomem decisões que não vão gerar, para tentar evitar passivos futuros, mas tentem resolver e ter resultados que você sabe que você vai ter já hoje. Ou seja, o fôlego que você está tendo com certeza hoje nas suas relações, ele vai ser útil para o futuro. Não sei se vai ser suficiente para alguns setores, mas para outros vai ser a salvação da história. Em relação às questões dos funcionários, as mesmas coisas. Gente, se nós diminuirmos os empregos, nós diminuímos o consumo, a circulação de receita.
Então, assim, não tem como achar que tirando, vamos dizer, preservando, olhando de uma maneira individual, nós estamos, na verdade, nos prejudicando, porque é todo um ciclo, a economia, ela está toda em cima da sustentabilidade desse ciclo. Então, se você tiver, tudo bem, o empregador, ele preservou economicamente hoje, mas se ele não tiver consumidor para o produto dele amanhã, também não vai funcionar, né? Então, então eu acho assim, aos empresários, tentem, dentro da medida do que seja possível, sobreviver à empresa, porque se ela terminar e não sobreviver, ela mantiver tudo nos patamares econômicos inviáveis hoje, ela não vai resistir, né, no futuro. Então, negocia, redimensiona, caminha juntos, são parceiros e no futuro todo mundo cresce junto. Essa é a minha sugestão. Agora, sempre com respaldo técnico em relação a decisões, porque é aquilo que eu falei, maleabilizar coisas que você não teria o direito de maleabilizar vai gerar uma conta no futuro. Na verdade, né, Rodolfo, agora não é hora de ninguém ter vantagem sobre ninguém, né? É hora de parceria, é hora de o bom entendimento, sempre foi a melhor maneira das duas partes, né? E agora, mais do que nunca, eu vejo que esse é o momento de as pessoas, sendo o empregador e o empregado, se juntarem numa única forma. É sobrevivência humana, sobrevivência da empresa e sobrevivência dos empregos também. Que, aliás, Sim. hoje nós temos que preservar os empregos e eu acho que cada empregado tem que também ajudar o seu empresário, né, a que colabore também, dê mais de você, né? A gente sempre fala o seguinte, você que sempre foi um funcionário mediano, eu faço aquilo que está no meu alcance, dê mais de você. É nessa hora que nós precisamos ter essa força, eu estou falando como empresário agora, né? Nós precisamos ter a força do colaborador ao nosso lado, para que mantenha os empregos, a relação saudável e a empresa saudável, né? E tomem cuidado, se paramentem, se usem de todos os cuidados no metrô, no ônibus, nos locais públicos. Eu tenho visto ainda muita gente sem máscara, absurdamente, né? Pessoas ainda vivendo na rua sem máscara, sem medo, parece que é só uma ficção científica, parece que não existe o vírus, né? Então, Rodolfo, eu quero só dizer que os teus conselhos foram realmente fantásticos, ajudou muito a tomada de decisões e repito, viu, gente? Isso aqui não é uma live para colocar anúncios, não, mas eu dou meu parecer aqui, tenho certeza que tem muitos empresários aqui que já conhecem o Dr. Rodolfo Carneiro, é uma pessoa sensacional, uma pessoa que tem realmente o direito na veia, né? E isso é muito importante. Então, consulte sempre o advogado antes de tomar uma decisão errada, porque a gente sempre fala, dinheiro nunca aceitou desaforo, principalmente agora que nós estamos vivendo uma pandemia onde o trabalho e a responsabilidade nossa de manter famílias, de manter empregos, está maior, né? Estão avisando que falta 1 minuto para a gente acabar. Rodolfo, muito obrigado. Que Deus abençoe você, tua família. Muito obrigado por ter colocado esses minutos aqui, essa 1 hora de aprendizado para todos nós. Foi realmente fantástico. Sidney, eu que agradeço, uma honra aí, pelo que isso, eu é que me sinto honrado aí de poder fazer isso junto com você, mais uma coisa aí que nós estamos fazendo junto, e vamos em frente, meu amigo. É isso mesmo, vamos preservar o trabalho, vamos preservar os empregos, vamos preservar a saúde, né? Para depois estar todo mundo aqui, todo mundo tendo uma condição de ter sobrevivido para poder buscar esse tempo. Muito obrigado, Rodolfo. E quem precisar de um bom advogado, Dr. Rodolfo Carneiro, é fantástico. Podem contar com isso. Gente, muito obrigado. Obrigado a todos que estiveram presentes hoje nessa live. Muito obrigado, Rodolfo. Minha estima por você é enorme. Pode ter certeza disso. Você é um irmão. Obrigadão, Sidney. Muito oportunidade e a recíproca é totalmente verdadeira. Um grande abraço, meu amigo. Outro, valeu. Muito obrigado, gente. Obrigado a todos aí. Até a próxima. E obrigado por terem participado.
Muito obrigado. Um abração. Beleza. Tchau, um abraço.